Então, gente, quando vocês forem nas livrarias, que eu acabei de ir agora com a minha mãe, procurar livro pro Dia da Mulher, você vai ver isso. Tá focando, meninas? Olá, você que está assistindo este vídeo. Eu sou a Analisa. E eu sou a Amy. Parece que a gente combinou. E eu convidei a Amy pro vídeo de hoje, primeiro porque a gente mora muito pertinho. Então por que não? Por que não é? E segundo porque a gente vai falar sobre um tema muito legal que me interessa e interessa a Amy também, que é o mito da literatura feminina. Você acredita em literatura feminina, Amy? Você acredita em feminino? Se você chegar em livrarias, em editoras, existe gênero literário chamado feminino. A literatura feminina. Mas o que é isso? Quando a gente fala geralmente em literatura feminina, geralmente são uns livros água com açúcar, sabe? Todos os livros são de homem, mas existe. Se você é mulher e por acaso você já aprendeu a ler, tem esses livros aí pra você aprender a ser mulher. Um menino na sua vida. Então você também não acredita no mito da literatura feminina? Claro que não, porque na verdade quando você fala que existe uma literatura feminina, você já tá supondo que é uma coisa diferente do resto. Então, nós mulheres não fazemos parte do resto da literatura. Então você tá colocando a literatura como literatura masculina. E a gente fica numa caixinha reservada, numa saletinha, escrito literatura feminina. Então eu acho meio complicado, né? Porque é você colocar como se nós fôssemos mais uma vez o outro, né? Tipo, o que não é o normal, porque o normal é a literatura. O nosso é o quê? A literatura feminina. É. E que só tem livros sobre essas coisas, esses assuntos femininos, entre aspas, esses assuntos, como se a gente só se interessasse por isso, né? Por maquiagem e por encontrar um cara. E como se feminilidade também não fosse uma coisa criada pela sociedade, Sim, né? Porque na verdade, eu pelo menos acredito, dentro das coisas que eu estudo e tal, que não é uma coisa natural. Eu não sou feminina porque eu sou mulher. Tanto que existem as trans, os trans e tal. Isso é uma coisa, já dizia Simone de Beauvoir, você não nasce mulher, você torna-se. Então, a feminilidade também é outra coisa que a gente tem que eu, pelo menos, questiono muito na minha vida, né? Sim. Então, literatura feminina... a gente aprende a feminilidade. A gente é criança e talvez a gente veja uma mulher, uma mãe ou uma tia se maquiando e a gente quer fazer também. Mas é assim, por imitação ou por imposição, muitas vezes. Da sociedade. Mas é sempre uma coisa aprendida. Você não já nasce assim do útero, vou passar o meu batom. Exatamente. Sou frágil. Sempre que uma mulher reclama sobre, que isso, que literatura feminina não existe... Sempre tem alguém, geralmente homem, porque tinha que ser, dizendo que existe sim, que existe. E qual é o problema se algumas mulheres se identificam com isso? Se literatura feminina existe, o que é? O que significa isso? É literatura que fala sobre feminilidade ou é literatura escrita por mulher? Porque aí, então, vamos dar um exemplo aqui. Essa aqui é um livro de ficção científica ou... Gente, que capa maravilhosa, brilha! É lindo. É um livro de ficção científica ou de fantasia, não sei ainda porque eu ainda não terminei de ler, então eu não sei categorizar. Será uma literatura feminina? Um livro teórico escrito por uma mulher em que ela ensina a gente a desenhar. É literatura feminina? É muito importante isso, a gente separar a feminilidade de ser mulher, né? Porque são duas coisas distintas. Sim. Eu acho que tinha que ser literatura, na verdade. Sim, todo mundo, né? Todo mundo. Porque o que me incomoda nesse literatura feminina é que, como eu já disse, só tem aqueles romances e tudo mais. E automaticamente os homens se sentem barrados em ler esses livros, em conhecer e tudo mais, e às vezes são histórias muito boas, sabe? Só que elas foram categorizadas como literatura feminina, então é literatura de mulherzinha, é livro de mulherzinha, com história de mulherzinha, e tem romancezinho, e como se só mulher se interessasse por isso. Sim. E como se toda mulher se interessasse por isso também. A Chimamanda, que é uma escritora que eu gosto muito, que com certeza você já conhece, que a gente já conversou, mas ela tem um TED que tá inclusive aqui no YouTube, que ela fala do perigo de uma história única. Esse mito de que as coisas feitas por mulheres só vão ser interessantes para as mulheres, porque na verdade a gente vê o tempo todo, a gente lê o tempo todo livro escrito por homem, a gente vê o tempo todo filme dirigido por homem. A questão é que a gente só tem essa visão, a gente só tem esse lado da história, né, que é o que ela fala, e que a gente precisa conhecer os outros lados
da história que a gente não conhece. Nós, mulheres, a gente não conhece o nosso próprio lado. Então, por isso, quando a gente lê um livro de terror que é escrito por uma mulher, ele toca a gente muito mais, porque tem a questão da representatividade e tal. Então, se está se falando muito hoje da descolonização do olhar, que é você tirar esse olhar, que é o olhar de homem branco, eurocêntrico, que é o que a gente tem desde o início, né? Tipo, e a gente pensar em outras narrativas, em histórias escritas por mulheres, escritas por homens negros, escritas por mulheres negras. Eu outro dia indiquei para um amigo meu, ele falou, nossa, eu indiquei um livro da Chimamanda mesmo. E ele, nossa, fazia tempo que eu não li um livro tão interessante e tal. E ele era negro, ele se identificou por várias questões. Então, é a gente acessar uma parte da história que tá lá escondida. Cara, você falou isso, eu lembrei de uma coisa que eu vi nessa semana. O cara indicou o conto da Aya num grupo de Facebook, e aí uma mulher perguntou, é bom mesmo? Tem muita violência? Ele disse que não. Onde que o conto da Aya não tem muita violência? Pra quem que o conto da Aya não tem muita violência? Pra homem, sabe? Pra homem que nunca foi simpático a questões femininas, sabe? Acha muito com o que você disse sobre descolonizar o olhar, porque se todas as coisas só são contadas por aquele ponto de vista, você só tem aquele ponto de vista, você nunca vai poder tomar aquilo pra você mesma e se empoderar e etc. Isso é muito louco, cara. Um livro pra lá de violento, um livro Ele que é me só deixou... violento. É só violência. Enfim, o que a gente aprendeu aqui hoje é que eu não acredito em literatura feminina, nem Amy. Nós não acreditamos nesse mito. Não. Bem, vocês, o que vocês acham sobre todo esse assunto? Vocês já tinham ouvido falar sobre essa treta de literatura feminina? O que vocês acham? Vocês acham que existe? Por favor, digam que não. E agora a gente fala um beijo, tchau juntas. Tá. 1, 2, 3 e... Um beijo, tchau! Ai, meu Deus, foi muito rápido. Tá bom. Vai, 1, 2, 3. Um beijo, tchau. Tchau! Ainda tinha um. Um beijo,